Eu queria conversar um pouco nessa noite sobre essa história, sobre algumas lições. Essa história é uma história bonita, que ela tem várias facetas, várias coisas, várias lições nós podemos tirar dela. Mas eu queria focar especificamente nessa noite, a respeito do desafio de Golias. Essas últimas semanas a gente tem orado muito, tem conversado muito com os pastores, a respeito dos desafios da igreja, de agora e de agora para frente. E a gente tem entendido claramente que assim, existe um novo tempo ao nosso que está surgindo. E esse novo tempo é um novo tempo de desafios, dificuldades, que certamente virão, e nós temos que aprender a olhar para esse novo tempo e tirar algumas conclusões antes dele chegar. Até porque estamos parando para pensar, o tempo não para, né? Nós estamos aí em meio a um turbilhão de coisas que estão acontecendo. E Deus nos chama a fazer parte dessa história que já está acontecendo a cada momento. Mas não como aqueles que ficam olhando de largo, nem como aqueles que são simplesmente ouvintes de uma história bonita, mas como aqueles que participam ativamente. E esse texto de Golias aqui, texto que está lá em 1 Samuel, ele me chama a atenção exatamente nesse ponto. Das pessoas que ficaram ao largo vendo a história passada, as pessoas que foram protagonistas da história, e o final da história, como é que foi. A história dessa luta, ela é muito interessante, se a gente parar para pensar, todo o cenário que tem a Bíblia vai mostrando para nós, ela mostra um cenário assim que a gente pode viajar um pouco, a gente vê aqueles dois exércitos, um de cada lado daquela colina e aquele vale. Então a gente vê lá naquele vale do Elá, né, já no meio do coração de Judá, ali próximo a Jerusalém, um exército filisteu. O exército da Filístia ficava muito mais abaixo, então como é que ele avançou tanto a chegar tão próximo de Jerusalém? Então a gente já começa a perceber que era um exército poderoso. Era um exército que avançava não para perder, era um exército que sabia da sua capacidade. Mas, ao mesmo tempo, a hora que ele chega em frente ao exército de Israel, ele para e aguarda. E ali começa uma série de embates. Mas o embate não foi físico, diferente de todos os outros que tiveram até ali. Se a gente olhar a história de Israel, até esse momento, existiram vários outros embates, várias outras batalhas entre o povo de Israel e o povo filisteu. Mas naquele exato momento ali não existiu um embate físico. Ali foi algo diferente. Foi um desafio que foi colocado. Desafio que ele se dava dia após dia. Dia após dia. Interessante a gente parar para pensar, o nosso dia a dia ele é assim também, e essa correlação ela é direta, a gente pode fazer claramente, porque muitos dias a gente fica ouvindo vozes que afrontam a nossa fé, afrontam a nossa percepção do certo e do errado. As coisas que estão ao nosso redor nos causam medo, dúvidas, impedimentos, paralisação, tal qual estava acontecendo ali com aquele exército de Israel. Diante de todas as situações, o exército de Israel ficou paralisado. E o inimigo, então, ele vinha e avançava, e com a sua voz ele lançava medo. O inimigo, ele não veio atacando diretamente Israel, ele não meteu a mão sobre Israel, ele não teve um poder direto de Israel, mas ele tentou esse poder através de aspectos psicológicos, de uma guerra que era a guerra do medo, a guerra da dúvida. Muito parecido com o que temos vivido hoje. Muito de nossas dificuldades hoje como igreja, nós estamos vinculando elas ao momento que estamos vivendo, do momento do medo, da dúvida, do momento da pandemia. Outro dia eu estava lendo rapidamente alguns livros sobre esse tempo, e nós temos estudado nos pequenos grupos sobre a questão das dificuldades, dos desafios contemporâneos. E aí tem um autor, que é o John Stott, ele tem um livro que fala exatamente isso, os cristãos e os desafios contemporâneos. E aí ele fala de toda uma gama de desafios que hoje existem na nossa sociedade. Então, tem a questão sociais, as questões raciais, desemprego, meio ambiente, casamento, divórcio, homossexualidade, a sexualidade, de uma forma geral, colocada no mundo inteiro, a globalização, tantas coisas que impactam a nossa vida. Eu estava vendo um outro livro, que eu estava estudando um pouco antes de começar essa pandemia, que é um livro do Dr. John Ewart,
que ele fala assim, um novo normal, e ele aborda esse novo normal que parecia como uma profecia quando eu li esse livro. Foi uma coisa interessante, porque foi antes de começar a pandemia, e ele já falou do novo normal, e eu comecei a tomar algumas anotações, e ele olhava para dentro da igreja e via tantas coisas que precisavam ser trabalhadas e poderiam ter que ser ajustadas para que nós pudéssemos avançar diante da dificuldade do mundo, das mudanças que o mundo estava fazendo, e muitas vezes as igrejas estavam paradas sem saber o que fazer. Tal qual este exército de Israel. Talvez o nosso maior desafio hoje seja o Covid. Talvez a gente possa até nomear ele como sendo um dos Golias. Mas, desafio talvez, a gente entendendo ele, a gente consiga avançar melhor. Mas Deus fala lá em 1 Samuel 17, de 8 a 11. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês lhe saíram formar a linha de batalha? Não sou eu o filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos. E nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. E o versículo 16 ainda fala: o filisteu vinha de manhã e de tarde, todos os dias, durante 40 dias, afrontando a Israel. Olha, me parece muito com os nossos noticiários diários, que cada hora que a gente liga tem aquela notícia que nos dá aquele impacto, aquele baque. Mas, meus irmãos, se a gente olhar essa história aqui, esse desafio, ele tem muito a ver conosco. Vamos pensar assim, em 3 personagens desse desafio. O primeiro personagem que eu queria pensar é o Golias. Quem era o Golias? Golias era um gigante filisteu, um soldado, um homem adestrado para a guerra, um homem muito grande. Ele é a voz do mundo, aquela voz de trovão que coloca medo. Quando fala, todos param e escutam. Imagine um homem com 2,83 metros de altura, mais ou menos isso, que eram 6 côvados e 1 palmo. Imagina um homem desse tamanho falando, a sua voz ecoando naquele vale, todos calados, aterrorizados. Quem irá lutar por nós? Quem subirá? Quem é que vai aceitar esse desafio? Golias sabia exatamente isso, e ele então tentava mostrar o poder do mundo pagão. Ele representava o poder do mundo pagão. O seu desafio era demonstrar isso. Então, essa roupa era grande, era forte, ele demonstrava pelo peso da sua lança, demonstrava pelo tamanho da sua espada, demonstrava pela sua armadura, que brilhava diante daquele sol. O tamanho todo era algo que dava um medo tremendo. Tanto quanto muitas vezes os inimigos que estão ao nosso redor, que bradam diante de nós. Muitos inimigos nossos são inimigos internos. Outros Golias são externos. Mas todos eles têm tamanhos grandes. Porque ninguém teme aquilo que é menor. Nós só tememos aquilo que é maior. Por isso que nós devemos colocar sempre o nosso Deus no tamanho que ele é. A gente começou o culto nessa noite falando exatamente isso e cantando Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Deus, ele tem que estar acima de todas as coisas. Então, quando nós enxergamos Deus acima de todas as coisas, todas as outras coisas caem. Tudo fica menor. Os nossos problemas, os nossos desafios, os gigantes ao nosso redor caem. Uma dos desafios de Golias era aterrorizar o povo de Deus. E ele fazia isso com a sua maneira de ser. Ele não tinha nenhuma dúvida na sua voz, ele não apresentava nenhum medo.
Então, o povo de Deus ficava com medo. É que nem aquela história de quando chega um cachorro e tu olha no olho dele assim, faz aquela coisa de ficar parado, o cachorro olha e tal, e sai de lá. O povo de Deus não soube fazer isso. Ele ficou com medo. O desafio de Golias era subjugar o povo de Deus. Ele tinha um papel fundamental de tomar posse daquilo que não era seu, porque aquele povo não era um povo dos filisteus. Aquele exército que estava do outro lado da colina era o exército de Deus vivo. Os filisteus sabiam isso. Golias sabia disso. Mas ele, como a voz do mundo, não quer saber. Quer impor a sua força. A voz do mundo quer impor a força sobre o povo de Deus. A voz do mundo quer subjugar o povo de Deus. A voz do mundo quer colocar as suas práticas, doutrinas, quer amassar, quebrar, deixar debaixo dos seus pés. Mas Deus tem algo muito maior para o seu povo. Não é o tamanho de Golias, é que faz o medo. É o tamanho de Deus, é que tem que fazer a diferença. Então, deveria ser o oposto. Mas o povo de Deus não percebia assim naquele momento. O exército de Deus, naquele momento, estava completamente aterrorizado. E é triste a gente pensar nisso. Porque a forma como é colocada aqui é de uma forma muito clara. O povo temeu. Mas antes do povo temer, o próprio Saul temeu. E ele é um outro personagem que nós temos que parar e pensar. Quem era Saul? Saul era o rei, o herói dos israelitas, a voz do povo. Aquele que sobressaía sobre todos os outros do seu povo. Saul, ele era maior que todos. Mas para aí, se Saul era maior que todos, ele estava acima de todos, por que, que ele não aceitou o desafio do gigante que era muito mais próximo dele? Porque, na verdade, Saul, ele tinha medo. Ele tinha medo de ser o que ele era, ele não tinha certeza de ser quem ele era, e por isso ele tinha medo e não avançou. Saul não reconhecia exatamente que ele era aquele que tinha Deus ao seu lado. Porque, se nós olharmos nos capítulos anteriores, nós vamos ver que Saul tinha abandonado o Deus Todo-Poderoso. Saul tinha tentado tomar o lugar de Deus e Deus não abriu mão. Saul tentou tomar à frente de todas as coisas e Deus disse: não, teu limite encerrou aqui. A partir daquele momento, Saul agora tinha que provar sua autoridade a todo tempo para o seu povo. É uma coisa boa, porque, na verdade, Saul, ele tinha sido escolhido rei, ele não precisava estar provando a toda hora, mas ele queria. Porque ele tinha que mostrar para si mesmo que ele era capaz. Muitas vezes nós também temos essa atitude de querer mostrar para nós mesmos que nós somos capazes. Mas, na verdade, a nossa capacidade não depende de nós, depende de depositar nossas vidas diante de Deus e confiar em Deus. Porque nós não somos capazes de coisa alguma. E essa doença que nós estamos vendo aí, essa pandemia, tem mostrado para muita gente que ninguém é nada. Nós somos como um vapor que passa. Uma folha que nasce, fica vistosa, mas logo seca e vai, e a história passa e ninguém mais lembra. Assim é a nossa vida, assim hoje nós somos, assim sempre nós seremos, até a volta de Cristo Jesus, vai ser isso. Saul achava que não, ele estava acima de todas essas coisas, porque ele era o rei. Ora, a autoridade que o povo dá é aquela autoridade que somente o povo tem. Agora, a autoridade que Deus nos dá é a autoridade que Deus tem. O povo, Deus. Deus está acima de todas as coisas. Os filisteus achavam que eles podiam. Saul achava que, como os filisteus, ele também podia. Ele se achava como igual àqueles outros reis que estavam ao seu lado ali, aqueles outros povos bárbaros,
pagãos, ímpios, e tal esses ele passou a viver. Muitas vezes nós também fazemos a mesma coisa. Ao invés de seguir o conselho do Senhor, nós passamos a seguir o modelo de vida do mundo. E a voz que muitas vezes nós escutamos e que vem batendo em nosso ouvido, acaba entrando em nosso coração e mudando a nossa maneira de viver. Então, nós passamos a ter os nossos medos interiores cada vez mais aflorados, passamos a ter as nossas dificuldades psicológicas cada vez mais grandes, mais, crescendo mais diante de nós, maiores diante daquilo que não precisavam ser. Porque nós temos um Deus que é acima de todas as coisas. Eu nunca me esqueço daquela frase de caminhão que diz: não olhe para o seu problema e diga quanto ele é grande, mas olhe para ele e diga o quanto o seu Deus é grande. E é isso que nós tínhamos que olhar. Saul não olhou desta forma, ele não olhou para aquele gigante e disse: olha, até pequeno diante do meu Deus. Mas ele temeu. Temeu tanto que olhou para o povo e disse: olha, se tem alguém aqui que queira lutar, eu darei até um prêmio. Dou minha filha, faço qualquer coisa. Mas lute por nós. E todo aquele exército temeu. Ficou parado diante do Senhor. Desafio de agradar o seu povo. Muitas vezes nós fazemos as coisas para agradar aos outros, mas nós só temos um que precisa ser agradado, a Deus. E agradar a Deus não é dar sacrifícios como Saul tentou fazer. Deus não se agrada de sacrifícios, Deus se agrada de um coração contrito. Deus se agrada de pessoas que estão disponíveis ao seu dispor. Não daqueles que querem fazer por si, mas daqueles que fazem pelo Senhor. Deus não quer outros braços, mas Ele quer os braços daqueles que são seus. Ele quer que o seu corpo avance de forma unida. Não que um prevaleça, mas que todos, unânimes, cheguemos juntos. A proposta de Deus para o seu povo sempre foi de todos juntos, buscando a Ele. E Ele acima de todos, levando todos unânimes à sua presença e dando a vitória. Saul não entendeu. Saul mudou. Imagina que 40 dias Saul ficou escutando a mesma coisa, uma blasfêmia tremenda ao Deus Todo-Poderoso. 40 dias. E seus homens tremendo, e ele ali, sem poder fazer nada, tentando ordenar: vai, luta. E cadê? Ninguém vai. 40 dias, aquele tormento, aquele sofrimento e nada, inerte, autoridade inerte. Irmãos, quantas vezes nós colocamos homens sobre nós que não correspondem, porque nós erramos na escolha. O povo de Israel, até aquele momento, não tinha um rei. Então ele pediu, e Deus então deu o rei. E quando ele descobriu que o rei era falível, ele não entendeu que eles tinham um verdadeiro rei. Era Deus. Naquele momento eles não tinham esse entendimento, não tiveram esse entendimento. E aquele exército inteiro ficou ali prostrado diante das dificuldades. Quantas vezes os desafios vêm e nós ficamos prostrados? Mas nós não podemos fazer isso. O nosso modelo não pode ser o de Golias, que é o modelo do mundo. E nem pode ser o de Saul, que é o modelo do povo. Tem aquele ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Aqui se prova mais uma vez que esse ditado é falho. A voz do povo foi a voz de Saul. E olha o que deu. Tudo de ruim. O terceiro personagem, para a gente pensar aqui, é Davi. O pastor de ovelhas, desprezado por todos. Mas, ao mesmo tempo, a voz de Deus para todos. Que contrassenso. O pequeno se fez forte. O fraco, que ninguém dava nada. O inexpressivo se tornou grande. Que coisa. Esse contrassenso Deus trabalha em nossas vidas, porque nós somos assim. Quando nós somos fracos, então aí nos tornamos fortes. Quando nós entregamos aquilo que temos nas nossas mãos nas mãos de Deus, então Deus nos faz forte, porque Ele nos coloca nas suas mãos. E aqueles que estão nas mãos do Senhor, de maneira alguma, o mundo pode tirar de lá.
A nossa força não está em fazer algo, a nossa força é deixar que Deus faça algo através de nós. A nossa força não está em sermos grandes, mas sim em sermos pequenos. Quando nós nos colocamos debaixo da poderosa mão do Senhor, então é Ele que nos levanta. No devido tempo, Ele nos exalta. Não para que nós sejamos exaltados, mas para que Ele seja glorificado através da nossa exaltação. Sobre todas as coisas, Deus, acima de tudo e de todos. A glória, Deus não divide com ninguém. Deus não dividiu com Saul a sua glória. Deus não divide com qualquer a autoridade humana a sua glória. Não importa o cargo que tenha. Deus é Deus. Davi entendeu isso. Davi sabia quem ele era, diferente de Saul, que já não tinha mais a percepção de quem ele era. Davi tinha plena convicção de quem ele era. Pastor de Israel. Pastorzinho. Pastor. Aliás, um termo bonito para o dia de hoje, que hoje é o dia que nós comemoramos o dia do pastor. E o exemplo de Davi para nós, pastores, é um exemplo lindo de nós pararmos e pensar. Porque se nós formos tão humildes quanto for Davi, nós fomos com o coração tão disponível quanto foi o coração de Davi, nós tivemos tanta coragem quanto teve Davi, meus irmãos, ninguém vai segurar esse povo. Coração contrito, entregue. O maior exemplo que nós temos é do pastor Davi, o escolhido de Deus, o homem segundo o coração de Deus, pastor líder de Israel. Davi não era conhecido e reconhecido nem na sua família. Tem que olhar lá em 1 Samuel 16, 11, olha só o que diz a palavra. Assim perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E Samuel, manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e fez entrar, e era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, disse o Senhor, levanta-te e unge, é este o menino. Samuel olhou aquela figura e disse, não pode ser, o Senhor deve estar enganado. Tem outros filhos que são tão maiores, tem outros que parecem mais inteligentes, mas esse menino, fraco, ruivo, com essa aparência dócil, não pode ser. Mas é. Deus torna sabedoria a loucura do homem. As coisas fracas diante de Deus se tornam fortes com Deus. Meu irmão, esse modelo a ser seguido. Um modelo de fraqueza que se torna em fortaleza. Um modelo em que as debilidades são colocadas nas mãos do Senhor sem nenhuma dúvida. E Deus, igualmente, faz algo tremendo, mesmo através das debilidades. Uma vez eu estava lendo o testemunho de um pastor que era gago. Achei muito engraçado aquela história. Diz que o homem botava areia na boca para poder pregar. E foi um dos grandes pregadores. Século XIX. Então, meus irmãos, não tem nada que nós tenhamos de defeito ou dificuldades que não possam ser colocadas diante do Senhor e Deus não possa reverter. Davi não era reconhecido por ninguém. Tem uma música que fala, eu não quero ser reconhecido por ninguém. Eu quero que a tua glória permaneça em mim e faça. E é isso. Davi, pastor de ovelha. Imagina a cena, Davi estava lá no canto, lá, cuidando das ovelhas, bem escondido, enquanto os seus irmãos mais velhos estavam na batalha, e todos os outros estavam, todo o povo estava ali de prontidão, esperando para a guerra. E Davi lá, quieto, cuidando das ovelhas. Davi podia ter ficado lá, mas vem seu pai e disse, não, olha, pega as coisas e vai até os teus irmãos. O desafio para Davi era ser obediente. Como é que tu consegue ser obediente dessa forma quando ninguém te reconhece? Mas a gente não tem que ser reconhecido, a gente tem que simplesmente obedecer. A gente não tem que esperar glórias para nós, a gente tem que obedecer. A gente não tem que buscar algo mais. A gente tem que ter, ser e viver exatamente com o que temos e somos. Não precisamos de nada mais. Davi foi obediente. E pegou todas essas coisas e humildemente abriu mão de tudo que estava fazendo e foi até lá. Corajoso. E meia batalha, Davi entrou lá, foi lá e viu como é que estavam as coisas, a linha de guerra.
Imagine só a cena. E no meio daquela confusão, ele achou seus irmãos, entregou o recado e tudo aquilo que seu pai tinha dado e escutou o recado de Golias. Então ele para e pensa assim: o que está acontecendo aqui? Ele ficou indignado com a arrogância de Golias. O que está acontecendo aqui? Nós somos o povo de Deus. Nós não devemos temer o mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Meus irmãos, Davi se encheu de um poder que ele não tinha. Davi se encheu de uma força que ele não tinha. E disse: eu vou lutar. Se vocês vão ficar parados, eu não. Eu vou seguir. Eu vou avançar. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que seja feito. O nome do Senhor vai ser glorificado aqui neste lugar. Meus irmãos, o nome do Senhor tem que ser glorificado em nossas vidas. Permanecer humilde e simples. Imagina que esse homem, Davi, naquele momento era um jovenzinho, tinha acabado de ser ungido rei. E ele não tomou isso para si, ele deixou de lado. O meu rei é Saul, e eu vou viver para Saul. E o meu Deus está acima de todos nós. E por isso eu vou confiar. E por isso eu vou lutar. E por isso eu vou permanecer exatamente como eu sou. A palavra de Deus fala que Davi foi conduzido na presença de Saul. E ali Saul ficou perplexo. O que esse moço quer? Mas ele foi imbuído de uma fé heróica e chegou na frente deles: eu vou. E aí se apresentou dizendo: olha, eu já matei um urso, já matei um leão, Deus me deu isso nas minhas mãos. Foi Deus. E se Deus me deu aquelas feras, Deus vai me dar esse filisteu também. Que fé é essa? A fé posta em prática. Em meio aos desafios, nós temos que colocar a nossa fé em ação. Não sermos dominados pelo medo, mas colocarmos o nosso medo diante do Senhor e pedindo: Senhor, agora me dá coragem para avançar. Me ajuda a ser humilde o suficiente para que, caso eu tenha uma vitória, que seja tua e não minha. Me ajuda a ser simples o suficiente para que, caso eu avance alguns degraus na vida, eu saiba de onde eu saí, do buraco que eu saí, da pedra que eu fui cortado, e jamais queira ser maior do que eu sou. Confiar no poder de Deus. Davi foi exemplo de quem confiou no poder de Deus. Saul tentou ainda dar aquele jeitinho do mundo. Olha só que coisa maligna. Saul ainda tentou ali dar um capacete para Davi: toma aqui minha armadura, pega minha espada. Ora, se Saul confiava tanto nas suas armas de guerra, por que ele não foi? Aliás, ele era o único que tinha arma, ele e seu filho Jonas. Mas ninguém tinha espada, porque naquele momento não existia ferreiro em Israel. Eles dependiam dos filisteus para tudo. Então só os dois tinham armas. Por que então os dois não aceitaram o desafio? Se as armas eram tão boas, se aquelas armas eram as armas da vitória, por que eles não foram? Davi olhou, tentou e disse: não, 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 não. A arma da vitória não é essa. A arma da vitória é confiar no Senhor. Confia no Senhor. Entrega todas as coisas ao Senhor. Ele vai dar a vitória. Olha, essa passagem lembra muito também da passagem que temos lá no Novo Testamento, quando Pedro questionou a Jesus e disse: ó, Jesus, por que tu vai querer ser crucificado agora? Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum vai te acontecer. E Jesus olhou para ele: sai, afasta de mim, Satanás. Foi mais ou menos assim. Imagina Davi, olhou para as coisas e falou: não, 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 sai. Tira isso de mim. Eu não consigo nem caminhar. Deus não me chamou para cá para lutar dessa forma. Deus não nos chamou para lutar com as armas do mundo. Deus nos chamou para lutar com as armas celestiais. Porque a nossa luta é outra. O mundo luta de um jeito, porque a luta do mundo é contra a carne, contra o sangue. Agora, a nossa luta é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Nossa luta é outra. A luta da carne e sangue é do mundo. A nossa luta é outra. Davi, então, pegou
simples pedrinhas e foi ao embate. Eu acho linda essa passagem que Davi olha o gigante, tremendo gigante. Eu fico imaginando ele pequenininho. O que será que passou na cabeça de Davi naquela hora? Será que o medo não botou no teu coração? Eu creio que medo brotou sim naquele coração. Eu creio que Davi, sim, olhou para aquele gigante e disse: e agora? Mas ao mesmo tempo ele olhou mais para cima e viu Deus e disse: eu vou em nome do Senhor. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens aprontado hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, assim diz lá em 1 Samuel 17, 45, 46. Então ele avançou num ímpeto. Ninguém esperava. O gigante esperava, mas ele pegou a sua arma e foi furioso. Quando menos esperava, uma pedra, uma simples pedra, de um jovenzinho, derrubou aquele gigante. Não foi a arma de um grande exército, não foi uma arma gigante, mas foi uma simples pedra que derrubou o maior gigante. Quantos homens Deus usou para derrubar o gigante? Apenas um. Porque naquele exército só tinha um homem que confiava plenamente no Senhor. Um homem só confiava plenamente no Senhor. Meus irmãos, devemos confiar no Senhor. Ainda hoje, os nossos desafios são similares aos desafios que Golias colocou no coração daquele exército, naquele monte. Talvez os Golias sejam outros, e certamente o serão. O mundo tem tentado de várias formas nos paralisar. Mas como é que nós vamos receber esses desafios? Seja qual for o gigante, nós temos que entender que esse gigante se levantou para cair. Tudo cai. Uns confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. É diante do nome do Senhor é que nós avançamos. É pelo nome do Senhor é que nós avançamos. E é por ele que nós venceremos todos os gigantes. E todo desafio vai cair por terra diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E aqueles que estão na presença de Deus serão vitoriosos. Como é que eu posso afirmar isso ainda hoje? Como é que essa passagem lá do Antigo Testamento ela tem ainda referência em minha vida? Porque o nosso Deus é o mesmo Deus. Pela palavra de Deus, Jesus Cristo disse para nós: olha, eis que estou convosco até o último dia, até a consumação do século. Jesus não nos abandonou. Ele não disse ide e por conta própria, mas ele disse vão, porque toda autoridade foi me dada e agora ele delega a autoridade para nós, dá-nos poder. Diz, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para fazer uma obra tremenda. O mundo vai se levantar. Golias vão se levantar. Desafio tremendo. Medos vão surgir. Vontade de parar, vontade de retroceder, muitas vezes vão acontecer. Mas vamos colocar tudo isso diante do Senhor e reconhecer que somente Deus é quem pode nos dar a vitória. Nessa noite eu queria deixar com você essa mensagem. A mensagem de que, diante do desafio de Golias, que hoje tem sido feito para toda a igreja, nós vamos vencer na força do braço do Senhor, não pela nossa força, mas é o Senhor que nos dará a vitória. E em nome de Jesus, nós marcharemos dia após dia. Se o inimigo se levanta há 40 dias, falando aos nossos ouvidos, nós ficaremos firmes diante do Senhor e ele vai se levantar para cair. Todos que se levantam diante do Senhor se levantam para cair. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos manteremos de pé. E a nossa oração, ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Clamemos ao Senhor
dia após dia. Não importa o desafio, não importa o gigante, importa que em Jesus nós teremos a vitória. Amém?